Fala pessoal, hoje você vai saber a diferença entre dívida boa e dívida ruim. Sim, existem os dois tipos de dívidas. É bom a gente saber para ficar esperto, né? Eu sou Leandro Medeiros, idealizador do projeto Fortaleza Financeira, que vai te ajudar a organizar as suas finanças para que você possa ter liberdade para aproveitar o que é realmente importante na sua vida. O tema dívidas é muito controverso, mas já está entranhado nas nossas vidas, na nossa sociedade. Se você é brasileiro, e sei que você é porque eu ainda não atingi o público lá no exterior, ainda não, viu? Mas já já a gente chega lá. Se você vive aqui no Brasil, você sabe muito bem que nós adoramos uma dívida. Nós, em geral, adoramos comprar coisas parceladas ou financiadas, ou simplesmente pegar o dinheiro nos bancos e nas financeiras por aí, não é verdade? Segundo a última pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio, 66,5% das famílias brasileiras estavam endividadas. Nada menos que 25% estavam inadimplentes. Ou seja, mais de 2/3 das famílias possuem dívidas e 1/4 delas estão inadimplentes. Essa mesma pesquisa mostrou que, na média, as famílias comprometem 30% da sua renda com pagamento de dívidas. E olha, isso é uma média, ou seja, tem gente que compromete muito mais da sua renda para pagamento de dívidas. Você já imaginou? Se você tem uma renda de R$ 5.000 por mês, R$ 1.500 vão só para pagar as dívidas que você fez? Aí você tira os impostos que você paga no seu salário, como imposto de renda, INSS, e o que sobra no mês para pagar as suas despesas, o seu custo de vida? Né? Faz a reflexão aí. Vamos entender um pouquinho a nossa realidade aqui para dar um pouco de contexto, tá bom? A gente precisa entender onde é que a gente está inserido. Precisamos entender que a nossa sociedade no Brasil, ao contrário de muitos países desenvolvidos, é centrada no consumo e não na poupança. Ou seja, somos o tempo todo estimulados a consumir, a gastar e não a poupar. Todos os dias, o tempo todo, nós somos bombardeados por propagandas, por estímulos que são minuciosamente, cientificamente elaborados para atingir as nossas emoções e o nosso subconsciente. São coisas que inconscientemente a gente acha que precisa ter, coisas que para nós são símbolos de status, de glamour, de modernidade, de pertencimento, coisas que na maioria das vezes não carregam o valor ou benefício prático proporcional ao preço que elas custam. E isso acontece o tempo todo. Eu tive um exemplo hoje, um exemplo clássico aqui. Olha só, eu e a Bia e a Melissa fomos almoçar fora. Eu estava precisando de um perfume. Eu gosto de ficar cheiroso também, né? E o meu estava quase acabando. Aí passamos em frente a uma loja famosa de perfumes e outras coisas de cosmético que vende lá. Nós entramos e escolhemos o meu perfume. E a Bia lembrou que precisava de um hidratante. Ela já tinha decidido antes que não compraria mais hidratantes dessas lojas de perfumes e cosméticos, porque, segundo ela, não tem a qualidade que ela precisa, né? Eu não entendo disso, então, e na verdade eu acabo nem usando essas coisas ainda, né? Só que, olha só, a força do marketing e o subconsciente dela fizeram com que ela comprasse o hidratante daquela loja sem nem pensar, no automático. Depois que a gente chegou em casa, que ela se deu conta que tinha decidido não comprar mais daquele tipo de hidratante. Aí já tinha passado, aí já tinha perdido. Você percebe como isso é forte nas nossas vidas? A gente nem se dá conta. E isso acontece com diversas outras coisas. Na verdade, com quase tudo. O último smartphone, você precisa mesmo do último modelo de smartphone? Você precisa disso? A última versão do carro X, daquela marca famosa, o último modelo do relógio Y, joias, bolsas, acessórios, roupa, sapato, coisas para nossa casa, viagens e uma infinidade de outras coisas que algumas vezes sim nós precisamos, mas a grande maioria não. E a gente acaba desejando, a gente acaba comprando sem nem saber por quê. Muitas vezes até se endividando para isso. Outro fator que também leva a gente é a facilidade de crédito. O crédito no Brasil é muito fácil, ele está disponível.
É extremamente fácil de obter. Se você tem um nome limpo, dá uma olhadinha no seu extrato lá na sua conta, aí você vai ver. Nele tem uma oferta já de crédito, já está pré-aprovado para você lá. É só você passar o cartão ou digitar a senha que já vai sair na sua conta. Você vai numa loja de imóveis e eles te oferecem o crediário. Na outra, lá vem o carnê. Tem coisa mais brasileira do que o tal do carnê? Aí na outra, de roupa, você vai e eles te oferecem o cartão deles. Vai em outra, mais cartão. E tome mais cartão lá na outra loja que você foi também. Se você for aceitar todos os cartões que te oferece, você vai fazer uma verdadeira coleção deles. De todas as cores, todas as marcas, todas as bandeiras. E toda aquela bola de neve de dívidas que isso pode causar, não é mesmo? O tempo todo estão de olho na nossa carteira, na nossa conta bancária, no nosso cartão de crédito. Nós não escapamos disso um único segundo sequer, nem dormindo. Você já viu a quantidade de e-mails que te mandam aí de madrugada com ofertas e promoções? E tem outros fatores e graves que não levam a gente para essa situação. A nossa educação formal, a nossa educação familiar, o baixíssimo nível de educação financeira e a nossa dificuldade em entender e lidar com as nossas emoções. As pessoas simplesmente não recebem desde cedo conhecimento e informações adequadas sobre as finanças. Em casa, nas famílias, esse assunto é praticamente negligenciado. Não se fala disso. Ou quando fala, na maioria das vezes, é com conceitos equivocados, que trazem mais crenças negativas com relação ao dinheiro do que coisas positivas. Sobre isso eu tenho outro vídeo aqui, vai estar na descrição aqui, que se chama Crenças. Assiste lá, tá bom? E nas escolas também não tem isso na grade de ensino, não se aprende isso nas escolas. Você se lembra de ter tido essas aulas lá na sua escola? Você não acha que a gente devia ter tido isso? As pessoas vão aprendendo no dia a dia, nas pancadas que elas sofrem, por tentativa e erro. Muitos erros, por sinal. E isso no Brasil é cultural, é estrutural. E junto com as crenças que a pessoa adquire sobre o dinheiro, vai formando os nossos pensamentos, que vão levar aos nossos sentimentos, que levam às nossas emoções, aos nossos comportamentos, aos nossos hábitos, e que isso tudo forma as nossas personalidades, sobre esse aspecto fundamental das nossas vidas. Assim, em cada situação de decisão, e essas situações acontecem o tempo todo, a todo momento, as pessoas escolhem de acordo com todo esse histórico, com todo esse contexto. E são situações que acontecem a todo momento, dia após dia nas nossas vidas. O que no final das contas acaba por determinar como que é a nossa vida financeira hoje. Tá, Leandro, mas e por que diabos a gente se endivida? Isso é polêmico e muitos podem até achar ruim comigo, mas a verdade precisa ser dita. Considerando todo o contexto que eu já falei antes, o principal motivo, de longe, o que faz a imensa maioria das pessoas se endividar é a ânsia de querer antecipar recompensas que elas ainda não fizeram por merecer. Volto a falar disso daqui a pouco, tá? É claro, é óbvio, Leandro, que pode existir motivo de força maior, como um problema grave de saúde na família, um acidente, a perda de renda ou do emprego, crises para as quais a gente não se preparou, algumas outras situações também que de certa forma fogem do nosso controle. E essas são exceções, mas também precisamos ter consciência de que são potencializadas pelo outro motivo que eu acabei de dizer. Nós também podemos nos endividar para, na nossa mente, a gente achar que está construindo um patrimônio. Só que isso é uma coisa muito perigosa. Por exemplo, muitas pessoas imaginam que um carro é um patrimônio que merece uma dívida para poder conquistar. Segura aí que vamos falar disso daqui um pouquinho também, tá? É controverso também. Outro item polêmico é a tão sonhada e desejada casa própria. Esse é um caso muito controverso também e já a gente fala um pouquinho mais sobre ela, tá? Calma que tem mais motivos. Outros motivos que fazem a gente se endividar também são para adquirir todo tipo de coisa do nosso dia a dia. Como, por exemplo, parcelar uma televisão em 12 vezes, móveis para casa, roupa, aparelhos eletrônicos,
Muitas outras coisas a gente se endivida para adquirir. Também tem aqueles que contraem dívida para viver experiências, como viajar, ir a um show, ir para um parque, pular de paraquedas, sei lá. Qualquer coisa que ele queira fazer e não se preparou financeiramente para isso. E mais um monte de outras coisas. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando. Na maioria das vezes, só para bancar o nosso estilo de vida, que geralmente é incompatível com nossos ganhos. Eu tenho outro vídeo sobre isso também, tá bom? E aqui eu já vou esclarecendo, ok? Talvez muita gente pense que dívida é apenas aquele empréstimo que você faz lá no banco, onde você assina um contrato e o banco coloca um dinheiro lá na tua conta. E depois você vai pagando parcelado aí com juros, né? Obviamente. Mas não, meus amigos, dívida não é só isso. Mas então o que é, Leandros? Bem, sempre que você compra algo, seja um produto ou um serviço, e não paga à vista, isso se converte numa dívida. Isso é uma dívida. Ah, Leandro, para! Quer dizer que se eu parcelar a minha TV nova em 6 vezes, sem juros, lá na Magazine Luiza, isso é uma dívida? É claro que é. Mas é sem juros, Leandro. Mas sim, se você não pagou à vista, ela é uma dívida. Mas, Leandres, eu nem assinei nada lá no Magazine, eu só peguei o meu cartãozinho e passei lá sem juro, nem cobraram juro. Meus amigos, se você não pagou à vista, entenda, é dívida. Nesse caso, nem é mais com a Magazine, é com o banco que te deu o cartão de crédito lá. E você sabe o que acontece se você não conseguir pagar a fatura do cartão em dia? Você sabe bem, né? Eu preciso falar? Vocês já são crescidinhos já para saber, né? Então, não pagou à vista é dívida, mesmo que seja em uma só vez, aquela para o vencimento do cartão. Porque você vai ter que honrar isso no momento, lá na frente, no momento futuro. Portanto, é dívida. Olha outro exemplo que aconteceu comigo essa semana. Eu estou melhorando aqui um quarto nos fundos aqui de casa, onde eu vou fazer o meu escritório e estúdio para gravar os vídeos aí de um jeito melhor para vocês, tá? Aí eu fui comprar as tintas lá na loja. O preço parcelado era X. No cartão direto, em uma vez, ele me dava 5% de desconto. Aí eu falei pro dono da loja, eu quero te pagar no Pix, o dinheiro vai cair agora na tua conta. O que ele fez? Me deu mais 3% de desconto. Olha só, meu dinheiro rendeu 8% em 3 meses, né? Que era o parcelamento da loja. Ou 3% em 30 dias, porque eu paguei à vista e ele me deu o desconto lá para pagar no Pix, né? Então, mais 3%. Com a Selic do jeito que está hoje, você sabe quanto tempo demora para ter um rendimento desse se for na poupança? Faz as contas aí. Mas eu te garanto que não é menos que 2 anos. Então, ó, dá para você usar esse exemplo para diversas outras coisas no nosso dia a dia. Se você se programa e tem o dinheiro para comprar à vista, além de o próprio dinheiro ter crescido com os rendimentos, né, quando você guardou ele, você vai conseguir bons descontos com os fornecedores. Vai dar o comando certo para o seu cérebro também. E ainda você não vai ficar vulnerável aí com dívida para pagar. Vocês pegaram aí a ideia? Mas, Leandres, então o cartão de crédito é algo ruim? Bem, sim e não. Mas isso vai ser tema de outro bate-papo nosso, em outro vídeo, tá bom? Ah, também tem uma, né? Claro, tem aquelas dívidas que são para aplicar o dinheiro em alguma coisa produtiva e que vai fazer esse dinheiro, essa coisa render, multiplicar. E já já a gente fala dessas, tá bom? Então vamos lá. Para finalmente entender o tema central desse vídeo, que são as dívidas boas e as dívidas ruins. Mas antes, aguenta aí, vê se curte aí o vídeo para ele poder chegar para mais pessoas e para a gente poder melhorar a vida dessas pessoas e a do nosso país também, né? Tá bom? Depois de tudo que eu disse até agora, já deu para você ter uma ideia do que são dívidas boas e dívidas ruins, tá? Eu acho que sim, né? Então vamos ver. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês refletirem aí, para vocês pensarem. Então vamos lá. Endividar-se para comprar roupas é uma dívida boa ou ruim? Vai pensando aí. Mas lembre-se que tudo que você compra e não paga no ato se converte numa dívida, tá bom? E roupas, com raríssimas exceções, não te trazem nenhum retorno financeiro. Então, no geral, é uma dívida ruim mesmo.
A não ser que você não tenha uma roupa adequada para uma entrevista de emprego, por exemplo, para uma apresentação importante, para assumir um novo trabalho. E que fique muito bem claro que isso são exceções, tá? São exceções. E fazer dívida para comprar aquela geladeira ou aquela TV para sua casa, é bom ou é ruim? No geral, é uma dívida muito ruim. Mas tem vezes que depende. Não é o recomendado, mas, por exemplo, se a sua geladeira queimou, e você não tem uma reserva de emergência para poder ir lá e comprar à vista. Aí não tem jeito, você vai ter que parcelar mesmo, pois a geladeira é um eletrodoméstico de primeira necessidade. E aqui nesse calor que a gente vive, nem se fala, né? Outra possibilidade também é se você for comprar uma máquina de lavar roupa, que vai te fazer poupar o seu tempo aí, uma parte dele, e com esse tempo você vai produzir algo que vai te gerar uma renda extra. Aí você pode até ser uma dívida boa, mas você se lembra que são casos muito, muito específicos, tá bom? E Leandres, e comprar um smartphone de última geração, parcelado, mesmo que sem juros, é dívida boa ou dívida ruim? E aí? Eu vou te responder, na imensa maioria dos casos é uma dívida muito, muito ruim. É aquela recompensa antes do merecimento que eu falei antes. É você antecipar um desejo, é você sucumbir ao marketing das marcas que são milimetricamente, minuciosamente planejados para te fisgar, para te arrebatar. E isso eu estou dizendo no pagamento parcelado sem, repito, sem juros. Não vou nem falar em comprar parcelado com juros, aí é suicídio financeiro, tá? Agora tem uma exceção, raríssima, mas tem. Se esse telefone for um modelo específico que você precisa para o seu negócio e que você não pode esperar para juntar o dinheiro para comprar ele e tal, e ele vai te ajudar a gerar renda, e essa renda vai ser maior que o próprio custo dele, aí sim, nessa situação muito, muito peculiar, pode ser que seja uma dívida boa, tá? E financiar um carro, é dívida boa ou é dívida ruim? No geral, é uma dívida ruim, especialmente se o carro servir só para o seu uso particular. Você tem que lembrar que todas as despesas fantasmas que vêm junto com um carro, tipo combustível, manutenção, impostos altíssimos aqui no Brasil, seguro, pneu, multa, desvalorização, tá bom para você? Um carro carrega com ele um monte de outras despesas que muitas vezes a gente não faz conta e a gente não se prepara para elas. E quando aparece a gente fica até sem fôlego, né? Você já passou por isso, né? Mas também tem exceções aí, tá? Se o carro for usado para gerar renda, gerar receita, tipo um táxi, um Uber, você vai locar o carro para prestar serviço e outras coisas, aí pode ser que vire uma dívida boa, porque o veículo está tendo uma utilidade, ele está sendo usado para gerar renda. Você pegou a sintonia aí? Agora vamos lá, uma viagem de férias. E financiar ou parcelar uma viagem de férias, Leandres? É uma dívida boa ou ruim? Meu amigo, essa é óbvia, é óbvio, e o óbvio precisa ser dito, tá? Claro que é uma dívida ruim. Lembra que eu falei sobre antecipar as recompensas e o merecimento e tal? Então, esse é um caso clássico. A pessoa não se programa, ela não planeja, ela não junta nenhum dinheiro, ela não faz por merecer aquilo. E aí quer ter a recompensa, que é viajar de férias, conhecer lugares novos, sem ter a reserva financeira ali preparadinha, sem ter o dinheiro separado para isso. Essa é a pior besteira que você pode fazer com o seu dinheiro. Além disso, você está mandando a mensagem errada para o seu cérebro, de que você não precisa planejar, você não precisa se organizar, você não precisa traçar metas e objetivos, que é só jogar lá para frente, que as coisas vão se resolver sozinhas, que o universo vai dar um jeito nisso. E esses padrões, eles se repetem em várias outras áreas da nossa vida. É com as roupas, é com os eletrônicos, é com os móveis da casa, é com praticamente tudo. Ah, e por falar em casa, esse é um tema muito controverso, mas eu vou tentar te explicar aqui em linhas gerais, tá? Talvez esse seja um tema para um outro vídeo aí para a gente falar só disso, tá bom? A casa está no nosso imaginário popular como um sonho de nós brasileiros, né? Como a gente é um país e um povo que sempre passamos por muitas dificuldades, a casa própria representa uma vitória, né? Um avanço, uma libertação, a alforria do tão detestado aluguel. Porém, meus amigos,
A gente bem sabe que um financiamento de imóvel é de longuíssimo prazo, 20, 30, 35 anos. E é claro, não existe almoço grátis. Existem juros, seguros, taxa de administração e todas as despesas que um imóvel próprio tem. Além, é claro, que a maioria das vezes você perde muito da sua mobilidade, da sua disponibilidade em sair para se aventurar em outros locais, para buscar outras oportunidades de emprego, de negócio. Muitas vezes a pessoa cria raiz no local justamente porque é ali que está a sua casa, que ela acredita que é própria. Digo, ela acredita porque enquanto ela não liquidar o financiamento, ela só tem o direito de morar naquela casa e o dever de cuidar muito bem dele e pagar as prestações e todos os impostos em dia. Além disso, a pessoa nunca poupou, nunca juntou nada e já quer ter a sua casa. Ou seja, antecipando mais uma vez o merecimento e pagando o preço disso. Como diz o Warren Buffett, né? O mercado é uma máquina que transfere o dinheiro dos impacientes para quem tem paciência. Mas, Leandres, eu vou pagar aluguel a vida inteira? Bom, talvez sim, talvez não. Com a Selic nesses patamares atuais, por exemplo, o preço dos aluguéis é muito baixo em relação ao valor do imóvel. E a taxa de juros dos financiamentos não caiu na mesma proporção, não. Esse é um fator que você tem que considerar, tá bom? Agora tem outro fator que você precisa considerar também, a valorização do imóvel. Se a casa estiver localizada em uma região com ótimas perspectivas de valorização, ou você vai pagar um valor bem abaixo do preço de mercado, aí pode compensar realmente. Mas você precisa lembrar que só existe lucro se você realizar esse lucro, tá? Leandro, que papo é esse? Você só tem lucro de fato se alguém aceitar pagar o preço que você está pedindo. E se isso for acima da soma de tudo que você gastou com aquela casa. Inclusive o custo e a desvalorização do próprio dinheiro durante o tempo, entendeu? E não adianta você só fantasiar na sua imaginação que a sua casa vale X mil reais. E se não tiver ninguém interessado para pagar esse preço? E se tiver alguém que aceita e você não quiser mais realizar o negócio? Entendeu? O mercado oscila, a demanda oscila, os preços oscilam, as situações mudam completamente de uma hora para outra. Veja essas últimas crises no Brasil e no mundo, né? Então, cada situação é única, basta você refletir se realmente topa correr esses riscos. E como tudo na nossa vida é risco, o simples fato de estar vivo já é um risco, a gente precisa ponderar quais deles a gente está disposto a correr. Mas a gente precisa estar ciente do máximo de variáveis possível, entendido? Agora, pessoal, tem uma coisa que não importa se é à vista, se é a prazo, ou se é dívida, se é parcelado. Essa coisa é educação, é desenvolvimento, é conhecimento. Essa a gente tem que buscar a todo momento, do jeito que for. Mas, obviamente, aplicando o que for aprendido na prática, tá? Não adianta apenas acumular a informação e o conhecimento sem aplicar isso na sua vida, para que você possa trazer o retorno e gerar os frutos desses ensinamentos, beleza? Então, gente, para finalizar, eu quero deixar uma dica, uma regrinha bem simples, que você pode aplicar a partir daqui, tá bom? Sempre que vocês forem contrair uma dívida, lembra que mesmo um parcelamento sem juros num cartão é uma dívida, tá bom? Aí vocês perguntam para vocês mesmos, tá? Eu realmente preciso disso nesse momento? É um caso de sobrevivência? O que quero comprar vai me trazer algum retorno financeiro? Vou usar isso na minha atividade para me dar lucro? Esse lucro vai ser maior do que a despesa para comprar esse negócio? Se as respostas forem negativas, então espera. Se programa, junta o dinheiro para comprar no futuro, como recompensa pelo seu esforço, e não como um prêmio antecipado sem você merecer isso, tá? Agora, se as respostas forem positivas, então tudo bem, vá em frente, você assuma os riscos e o compromisso. Lembrando sempre que você vai precisar produzir mais do que aquele bem ou serviço lá que você está comprando vai te custar, ok? E se isso fez sentido para você, se você acha que tem alguém que também merece ouvir isso, se você quiser mais informações sobre educação e inteligência financeira, então se inscreve aqui, curte aqui o vídeo, tá? Comenta aí embaixo, compartilha e me segue aqui nas redes sociais, tá bom? Eu sou o Leandro Medeiros, esse é o projeto Fortaleza Financeira e foi um imenso prazer estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo.
Até a próxima e a gente vai junto construir a nossa fortaleza financeira.